Sob outro olhar conversa, olho no olho com a ex-vereadora Rosário Bezerra. O olhar que quase ninguém vê mostra a repórter Ângela Bispo no aro da Igreja São Benedito fazendo a cobertura do ato performance, Estuprador no Teu Caminho. Ei, você mulher que está me ouvindo, você mesma, vamos ter um papo íntimo agora? Você vai pular carnaval? Você sabe o que é assédio sexual? É aquela puxada no cabelo, é aquele beijo à força, é aquela quando o cara quer te agarrar sem você querer. Ou seja, é quando você não quer, quando você diz não e o cara continua te assediando. Então, o que fazer? Primeiro, não se sinta constrangida. Por quê? Porque é o agressor que é o culpado. Você é uma vítima, tá? Você está lá para se divertir. Então, o que fazer se isso acontecer com você? Afinal de contas, 82% das mulheres são assediadas durante o carnaval, segundo o site, segundo a pesquisa do site Catraca Livre. Então, primeira coisa, não se constranja, não se sinta culpada. Busque ajuda ou de algum policial próximo, tá? Ou então, tente denunciar através do 180, ligue 180, porque assédio sexual é crime. Você pode buscar ajuda também no aplicativo Salve Maria. Você já instalou no seu celular? Então, essas são dicas para que você, mulher, se proteja e brinque o seu carnaval da melhor forma possível. Fique ligada, não se sinta culpada. O papo é íntimo. Um beijo da Márcia Leal. Estou aqui com a ex-vereadora Rosário Bezerra e a gente vai conversar sobre sua vida, a vida das mulheres negras e a mulher na política, inclusive a mulher negra. E aí, Rosário, como é que na sua vida, quando você tomou consciência de ser uma mulher negra? Olha, Norma, primeiro é um prazer estar aqui com você, né, com toda a sua equipe, né, parabéns pelo seu trabalho. E você pergunta, quando foi que eu comecei a me sentir uma mulher negra? Foi bem antes, já quando eu estudava no Colégio das Irmãs, que eu não era convidada para algumas apresentações pelo fato de ser negra. Depois, quando eu comecei a namorar um homem branco, né, a família teve problemas porque ele namorava uma mulher negra. Mas a minha consciência de negritude eu vim mesmo adquirir participando dos movimentos de negro, né? Movimentos sociais, movimentos de mulheres, foi que eu tive a consciência de que eu deveria lutar para me afirmar como uma mulher negra que desejava realizar os meus sonhos. E a gente já entra com a participação da mulher na política, que se você não participa de movimentos sociais, fica mais difícil de ingressar na política. Como foi que você iniciou nos movimentos sociais? Quem incentivava? Tinha alguém dentro de casa? Olha, foi através dos grupos de jovens da Igreja Católica, não é? Ah, também participou. Também participou, não é? Através dos padres italianos, que incentivavam os jovens a se reunirem, né, para discutirem a conjuntura, para saber qual o papel deles no mundo. E foi através dos grupos de jovens que eu cheguei no movimento de negros e no movimento de mulheres e na política, né? Porque eles sempre diziam, olha, vocês serão os futuros dirigentes desse estado, dirigentes desse país, então vocês têm que se preparar, têm que estudar. E a educação da nossa família era dizendo, você tem que estudar. Como você não nasceu rica, você tem que estudar, se formar para ter uma profissão e entrar no mercado de trabalho. Então, eu tive do lado da família o incentivo para estudar, para me formar, e do lado dos movimentos sociais de igreja, o incentivo de participar da política, né? Para ver que não é natural. É muito importante você estar falando isso, porque quando cobram a participação da mulher na política, a mulher criada para dentro de casa, e ainda, mesmo que saia para estudar, que saia para trabalhar, e ainda não tendo oportunidade de participar de movimentos sociais, fica difícil de ingressar. E aí, o seu início, até você chegar para ser vereadora, como que foi? Olha, primeiro, né, como eu já tinha bastante experiência dos movimentos sociais, dos grupos de jovens, de participar de muitos encontros de capacitação,
nós fomos para o Partido dos Trabalhadores, que eu também sou fundadora do Partido dos Trabalhadores. Para você entrar na política, é importante também participar de um partido. E eu sou fundadora do PT, que tinha uma proposta ideológica de melhorar a sociedade. Então, através do Partido dos Trabalhadores, eu comecei a entender o que é a política e a necessidade de se fazer política, né? Então, quando chegamos ao governo do Estado e Lula à presidência da República, em 1982, nós começamos a entender que deveríamos ser protagonistas, não só governo, mas também participar do parlamento, participar de outras instâncias, né? E nesse momento eu fui convidada para ser candidata a vereadora, né? Primeiro eu fui diretora da Escola de Governo, depois eu fui ouvidora geral do Estado. E como ouvidora, quando eu fui convidada, eu pensava mesmo em ingressar na carreira política, começando como vereadora. E assim eu comecei a dar a entender que eu pretendia me candidatar com o apoio do meu partido e de um grupo de pessoas que me incentivaram a ser candidata a vereadora. E me candidatei e fui eleita da primeira vez como a mais votada do meu partido. Que ótimo! E aí, vamos avaliar os percentuais. Vem crescendo a participação da mulher na política, mas ainda de forma tímida. Bastante tímida, Norma. Primeiro, nós temos uma lei que... Primeiro, a participação da mulher na política ela é difícil, né, das mulheres de um modo geral, porque é apenas 80 anos que nós tivemos o direito de votarmos e sermos votadas. E quando você fala das mulheres, você faz um recorte para as mulheres negras, que a nossa história, ela tem uma diferença de início, né? Nós passamos 300 anos de escravidão. Então, quando a gente começa em qualquer carreira, em qualquer instância, nós já temos algo desfavorável, porque nós não começamos de uma forma igual. Nosso ponto de partida, ele não foi igual. Nós temos o Brasil tem uma dívida histórica com a população negra e com as mulheres que foram criadas para serem do lar, para não participarem, é que essa dívida é maior. Portanto, para as mulheres negras é muito mais difícil ingressar na política. Enquanto os 30% nós não alcançamos, de um modo geral no Brasil, 10% das mulheres são parlamentares e desses 10%, apenas 1,9% são de mulheres negras. Em 2018, em São Paulo, 143 mulheres negras se candidataram a deputada federal, a senadora, e nenhuma foi eleita em São Paulo. Então, para as mulheres negras ingressarem na política parlamentar é mais difícil do que para as outras mulheres. De um modo geral, é difícil para todas nós mulheres. E para as mulheres negras, mais difícil ainda. Portanto, é que a gente tem que lutar para participar cada vez mais. A exemplo de Trindade, a exemplo de Benedita da Silva e muitas outras que estão aí dando seu testemunho de grandes parlamentares. Você falou uma coisa importante, o percentual de 12%, aí em torno de quase 2% é que são mulheres negras. E quando se fala da política de cotas, não é ruim ter a política de cotas, mas da forma como ela vem sendo implementada, ela está prejudicando as mulheres. Quando alguns partidos utilizam mulheres só para compor a cota, e a cota não é de eleição, mas sim de candidatura, então as pessoas menos votadas terminam sendo mulheres. Vamos falar sobre isso? Infelizmente, né, como a participação das mulheres na política ela é bastante recente e ainda incipiente, muitos partidos reivindicam a participação delas somente para cumprir a cota. Mas não é por causa da cota, é por causa da mentalidade ainda bastante machista, de que as mulheres não devem participar da política, né? Que mulher é para servir ao político. Nós temos vários exemplos de mulheres que todas as vezes fizeram a campanha dos seus maridos, seus companheiros, e nunca tiveram à frente. E quando tiveram a oportunidade de se candidatarem, elas foram brilhantes parlamentares, porque elas já faziam política. Mas no caso dessas candidatas laranja, como você fala, infelizmente, alguns partidos não acreditam que as mulheres devam participar. E ainda coloca a responsabilidade para elas. Não, elas não querem. Mas por que elas não querem? Porque as responsabilidades das mulheres são maiores. Cuidar do filho, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de um tio, de um avô, de uma mãe doente. Então, às vezes é difícil para ela fazer a opção.
Quando um homem diz que vai ser candidato, tudo bem, ele vai ser candidato. Quando uma mulher diz que vai ser candidata, você vai ser candidata, ela continua com as mesmas tarefas de antes, mesmo sendo candidata. Então, é uma diferença de jornada de trabalho, não é? Então, por isso que existiu, infelizmente, essas candidaturas laranja. Mas não é por causa desse tipo de acontecimento que as mulheres devem desistir. Elas devem, ao contrário, reivindicar o fundo partidário, reivindicar financiamento para suas campanhas, porque elas têm a mesma capacidade. Faltam-lhes as oportunidades. Todos os dias, de perto ou longe, a notícia tem pressa. Saber mais com análise, opinião e perspectivas de quem entende do assunto sem perder nenhum ângulo. Um telejornal dinâmico com a qualidade do jornalismo público que você já conhece, com mais alcance e ainda mais parecido com você. De segunda a sexta-feira, ao 12h30, o Piauí se encontra aqui no Antares em Rede. E também tem muito essa coisa do próprio preconceito que é colocado em relação à política para nós. Não entra que é coisa suja, é coisa que não presta, coisa que... Quando a política é a vida da gente. Eu costumo dizer, Norma, que mesmo que você não queira, eu não gosto de política, a política faz parte da sua vida. O preço de um botijão de gás, o preço da gasolina, a mensalidade da escola, tudo é decidido politicamente. Então você tem que estar atento à política e aos dirigentes. Quais são as medidas que vão ser tomadas? Todas nós temos a ver sim com a política, porque nós vivemos num país democrático, graças a Deus, né? E a política é que define muito das nossas vidas, do trabalho, do lazer, da cultura, do meio ambiente, da saúde, da educação. Tudo é a política que decide, né? Uma sociedade democrática, ela tem que ter a política como carro-chefe para conduzir o seu povo, conduzir a sociedade. Nós somos a metade, ou um pouco mais da metade da população, seria natural que a gente tivesse a mesma representação na política. Aí vamos para cargos de comando, né? A gente teve o exemplo da presidenta Dilma, que atacaram de forma cruel por ser mulher. E aí, a primeira mulher, você não vai pensar que é a primeira que tem competência para dirigir o país. É porque nunca tivemos oportunidade. E teve também o exemplo Maria Fernanda na Caixa, que foi a primeira que dirigiu um banco federal. Nesse ponto aí, você percebe que há um avanço? Percebo, né? A nossa ex-presidente Dilma foi muito a questão da misoginia, né? Mas eu vejo que nós avançamos bastante, né, nesse aspecto. Tivemos uma presidente mulher. Aqui no Piauí tivemos uma primeira vice-governadora, agora temos a outra vice-governadora mulher, temos 4 deputadas federais, né? Então, em termos de Piauí, nós estamos bem representados, mas, como você observa, nós somos mais de 50% da população. Deveríamos estar melhor representadas em todos os setores, né? Não só no parlamento, mas no executivo, no judiciário, em todos os setores da sociedade. Por isso é que a luta das mulheres é muito importante, porque na medida em que as mulheres participam das instâncias de poder e de decisão, elas irão beneficiar não só as mulheres, mas toda a sociedade. Como elas são a maioria, quando se beneficiam as mulheres, estamos beneficiando toda a sociedade. Quando você foi vereadora, que ações você teve no sentido de reforçar o movimento feminista, o movimento de mulheres? Olha, Norma, uma das leis que foi aprovada foi a Lei Maria da Penha nas escolas, né, municipais. E hoje foi sancionada pelo prefeito e hoje é normal nas escolas municipais o debate, as apresentações teatrais sobre a Lei Maria da Penha. Outra foi que eu como presidente da Comissão da Mulher, nós fizemos muitas audiências públicas
para tratar da violência contra a mulher, né? Para cobrar das entidades e dos órgãos públicos as soluções para os casos de assassinatos. Quando eu comecei como vereadora, ainda não tinha a lei do feminicídio, mas depois ela foi aprovada. Eu também fui aprovada uma lei, que é a lei das doulas, né? As doulas são assistentes da gravidez, que elas têm direito, né? Durante e depois, tem uma lei também municipal, da minha autoria e de outro vereador, que beneficia as mulheres. E outras leis que eu também tive a oportunidade de apresentar, que não só especificamente para as mulheres, mas que acaba beneficiando as mulheres também, né? Como a lei antifumo, a lei do lixo zero, que é a lei do meio ambiente, que acaba por beneficiar também toda a população e também as mulheres. Vamos falar do seu livro Socializando para Ser Negro, que é o resultado da sua dissertação de mestrado. Como é que foi essa pesquisa? É interessante para quem está nos assistindo saber. Olha, como mulher negra, e como mãe de filhos negros, eu sempre quis saber como seria essa relação dos professores na escola. Então a minha pesquisa, ela pesquisa escolas públicas e escolas particulares para saber como que os pais, mães e professores tratam a questão racial nas escolas. Como os pais preparam seus filhos para enfrentarem situações de racismo e preconceito nas escolas. E como os professores também, né? Então a minha pesquisa é nesse sentido. Como mulher negra, eu quis saber, eu quis verificar como seria uma atitude dos pais. Porque nós sabemos que na medida que nós temos uma consciência da nossa negritude, nós sabemos reagir, né? E a escola é o ambiente onde há uma troca de identidades, uma troca cultural. É o segundo lugar da socialização. O primeiro é a família, mas o segundo é a escola, onde as crianças passam a maior parte da sua vida. Então a escola é um ambiente de trocas, de aprendizado, onde as crianças, alunos vão se deparar com situações de racismo, de preconceito, mas também com situações de afeto, né? Que deveria. E hoje nós temos a lei 10.369 que obriga, né, as escolas a um ensino da história da África, que já é um avanço, essa lei, porque considera que nós somos uma população miscigenada com maioria de negros. E com a identidade cultural muito forte, que não pode ser negada. Quando fala assim, existe a raça humana, aí está tentando negar, porque de fato o termo raça, ele foi criado para excluir. Ele foi criado para separar. Então a gente não pode negar que ele existe. Exatamente. E o racismo no Brasil é velado, né? Pouca gente assume. Mas eu acredito que após mais de 10 anos, as cotas, hoje a população negra já é mais de 2% na universidade. Antes era 2%, agora já é mais de 10%. Hoje já se vê representações na televisão, no cinema, ainda não é o ideal. Mas se você comparar com 15 anos atrás, temos até o exemplo da menina com a Maju Coutinho, que ela se identificou imediatamente com o cabelo, com a roupa. Isso é um avanço para nós. Lindo, lindo. Quer dizer, ela se identificou, ela se viu representada, o que antes não ocorria. E assim nós queremos no parlamento, né? Não, só teve a Trindade como negra, vereadora, só teve a Rosário Bezerra. Nós precisamos ter mais mulheres no parlamento, negras, mais mulheres de modo geral e principalmente mulheres negras. Você participou da performance Um Estuprador no Meu Caminho, que iniciou no Chile e está se expandindo por outros países e aqui, inclusive. Aqui no Piauí a gente fez, eu também participei. Fale desse movimento, da representação dele para nós mulheres. Olha, Norma, eu achei assim esplêndido essa iniciativa das mulheres chilenas, né? E que está se espalhando por todo o mundo, pelo Brasil, e nós do Piauí também fizemos, né? Você participou, eu achei assim uma maravilha. Em rapidamente, pouco tempo, nós pudemos nos organizar e dizer também que estamos antenadas para lutar contra o feminicídio, né? A mulher não é culpada. Então, essa performance, ela é muito clara. Ela quer dizer que nós não somos as culpadas,
mas que os homens é que têm que entender que nós não queremos ser violentados de forma nenhuma. Então a performance foi muito importante para nós, a repercussão foi ótima, nós participamos em tempo recorde, fizemos, então é mais assim um recado, e eu acredito que essa performance, ela é apartidária, né? Ela contempla todas as mulheres, de todas as idades, de todas as classes sociais, porque o estupro, não é? O feminicídio são prejudicar a todas as mulheres. Quando uma mulher morre, todas nós morremos um pouco, não é? Então, eu fui muito orgulhosa de ter participado dessa performance. A Marielle é um exemplo de mulher negra, favelada, que estava na luta e ela foi morta. Fale do que isso, dessa mensagem que está trazendo para a gente, o que aconteceu com ela. Olha, a Marielle, ela é o maior exemplo da resistência, né? E já um poeta já disse que os mártires não morrem. A partir do momento que a Marielle, uma mulher negra, vereadora, lésbica e que lutava pelos direitos humanos, ela foi assassinada, ela foi calada, a sua voz. Mas a partir do momento que ela foi assassinada, o nome da Marielle virou um mito, né? Cresceu. E depois da morte dela, no Rio de Janeiro, 3 mulheres negras foram eleitas vereadoras ou deputadas, porque se viam representadas e viam a luta. Então a Marielle é o exemplo nacional, internacional, de luta das mulheres negras pelos seus direitos, para serem o que elas quiserem. Muitas vozes ecoaram na canção que tinha como refrão "Estuprador é tu". E a culpa não era minha, nem onde estava, nem quem mexia. E a culpa não era minha, nem onde estava, nem quem mexia. Essas mulheres ocuparam o adro da São Benedito para um ato performance intitulado Estuprador no Teu Caminho, que surgiu no dia 25 de novembro de 2019, data do Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Aqui em Teresina, mulheres vítimas do feminicídio foram homenageadas em parte da canção, que chamou a atenção de quem passou pela Frei Serafim, no entorno da Igreja São Benedito. E aí um grupinho que começou numa reunião com 11 mulheres, a partir das redes sociais virou uma febre, tem uma dimensão enorme aqui na cidade, né? E aí vários grupos de WhatsApp começaram a se formar e agora a gente chegou na melhor fase do movimento. Ele não tem um núcleo, ele foi tomado por todas as mulheres e a gente vai poder hoje fazer um momento muito forte, muito emocionante, muito bonito para dar prosseguimento a esse movimento que está acontecendo no âmbito internacional. E principalmente é um movimento educativo, né? Porque a letra da música, ela informa muito sobre essa questão de que a culpa não é da vítima. A culpa é das instituições, a culpa é do próprio estuprador, é do violador e não da vítima, né? Porque é incrível como existe ainda no imaginário popular a ideia de que a culpa foi da mulher, que era a roupa que ela estava vestindo, a culpa foi dela porque quem mandou ela beber, quem mandou ela andar com homem. Enquanto, minha gente, que a maior parte da violência é feita dentro de casa, é pelo próprio companheiro, às vezes o pai, o padrasto. Então 70% dos feminicídios são feitos pelo companheiro. O contorno do feminicídio, do machismo, da misoginia é o mesmo em qualquer lugar. É muito democrático, ele abrange todas as classes sociais, embora seja a mulher negra a maior prejudicada, a maior vítima nesses casos. Agora, quando chega aqui, a gente mantém a letra, porque é a mesma dinâmica, mas a gente colocou nomes de mulheres que foram vítimas de feminicídio aqui. Como é o caso de Ione Souza, como é o caso de Yarla Lima, como foi o caso de Areta Dantas. Então, tantas mulheres que entraram aqui na letra também para a gente poder dar esse toque mais regional e honrar essas companheiras que não estão aqui hoje com a gente fazendo esse movimento também. O ato vem para despertar a sociedade piauiense sobre o que leva ao aumento dos crimes envolvendo a figura da mulher e como combatê-los. Esse movimento, ele sai da esfera doméstica e vem para o público. Esse movimento que está acontecendo no mundo, não é só no Piauí, é no mundo inteiro. Começou no Chile, inspirado na antropóloga Rita Laura Segato. E o que a Rita preconiza? Ela preconiza uma violência estrutural e estruturante, com base ainda na colonização do Brasil, que impôs um regime aqui. Que regime foi esse? Escravocrata, do domínio e do controle de mulheres negras e mulheres brancas, que a gente chama de decolonialismo, né?
que é um processo de decolonização de nós que fomos colonizadas, mulheres brancas e mulheres negras. Então, o que significa esse movimento? Demonstrar para a sociedade brasileira, para a sociedade mundial, que a América do Sul foi colonizada e que o patriarcado é uma invenção europeia. E o patriarcado é o domínio do pátrio poder, o domínio do homem branco, europeu, heterossexual. Então, todas essas categorias influenciam e muito a violência contra a mulher, que coloca a mulher num ambiente doméstico. E esse ambiente aqui que nós estamos é o correto. É essa luta que nós queremos desvelar aqui, que Rita preconiza nos seus estudos antropológicos. Então, vai causar uma irritabilidade? Está causando, uma irritabilidade mundial. Não é à toa que esse movimento vem se protagonizando em todos os países do mundo. É porque tem raiz, explica, né, as nossas raízes mundiais. Então, é preciso desvelar isso aí. Não é a luta o combate à violência doméstica, não. É mostrar que o feminicídio, ele tem uma base estrutural e estruturante. E devemos combater o patriarcado. O Piauí não pode ficar de fora disso. O Piauí é referência nacional nas políticas de enfrentamento ao feminicídio, não é? Nós temos dados atuais. Se você me perguntar quantos feminicídios nós temos até ontem, nós sabemos te dizer 27. O Piauí conta o feminicídio desde 2015. Então, como é que nós vamos ficar atrás disso? Não, o Piauí está à frente. O Piauí sempre deve estar à frente dos movimentos. A adesão foi em massa dos vários movimentos que estão atuantes no estado. Esse movimento ele aconteceu exatamente por tantos feminicídios que aconteceram no nosso estado. Essa performance hoje representa tantas mulheres estupradas, assassinadas, violentadas. Então, como aconteceu no Chile, isso tudo começou no Chile, né? Por tanta violência, aderiu à Europa e chegou ao Brasil. E agora chegou ao nosso estado. Principalmente ao nosso estado, onde o índice de violência é altíssimo. E nós estamos aqui para cobrar do Estado, para se ter uma resposta, para denunciar. Porque elas são assassinadas e o judiciário não dá uma resposta de uma sentença. Porque as filhas dessas mães já se foram. E o que essas mães esperam é que realmente esses assassinos sejam presos.